É assim que esta guerra é. Eles são nós, nos ultrapassando como loucos. As vozes mais leais a Putin se voltaram contra ele. Durante 4 anos, a arma mais poderosa do Kremlin não foram mísseis, foram os blogueiros militares escrevendo vitórias das linhas de frente. Eles levaram a narrativa de que a Rússia é invencível a milhões de seguidores, celebraram cada ganho, esconderam cada perda. Agora, esses mesmos canais estão escrevendo desastre. Essas mesmas vozes estão dizendo, não podemos vencer. E eles não estão sussurrando, estão dizendo isso abertamente, publicamente, na frente de milhões de seguidores. Rybar, o maior canal militar da Rússia no Telegram, com milhões de seguidores, admitiu abertamente a retirada em Zaporizhzhia no dia 19 de abril. A Ucrânia está pressionando com superioridade de drones, e os ganhos que conquistamos com sangue ao longo dos anos estão derretendo. Esta frase não veio de um jornal de oposição. Veio da voz não oficial do Kremlin. E isso não foi apenas uma fissura, foi o início de um colapso. Analistas independentes resumiram a situação de forma muito mais dura. Se um canal como o Rybar, o porta-voz dos ocupantes, está admitindo a retirada, esse lugar está pegando fogo. A retirada não é uma manobra, é uma fuga da realidade. O Kremlin tentará fechar essa rachadura, mas é tarde demais. As confissões vindas da frente de Zaporizhzhia começaram a apodrecer a propaganda da Rússia por dentro. Outras vozes começaram a fluir pela brecha que Rybar abriu. Yevgeny Golman, outro blogueiro popular, explodiu em uma gravação de vídeo, quase histérico. Estamos tentando alcançar como tartarugas, mas eles estão nos ultrapassando como guepardos. Temos problemas até o pescoço. As palavras vindas de alguém que apoiou a política de guerra do Kremlin com o maior volume durante anos já não cheiravam a vitória, cheiravam a desespero. Existem 2 canais para informações reais sobre a guerra na Rússia. O primeiro é a mídia oficial do Kremlin, a televisão estatal TASS, RIA Novosti. Estes dizem o que o Kremlin quer que digam. A segunda são os blogueiros militares escrevendo da linha de frente, canais do Telegram, milhões de seguidores, fontes alimentadas diretamente de dentro do exército. E em qual deles o público russo confia? Nos blogueiros, porque essas figuras têm transmitido a verdade do campo de batalha há anos, seja ela boa ou ruim. Esses canais foram a arma mais poderosa do Kremlin por anos. Eles celebraram cada posição conquistada. Eles amplificaram cada perda ucraniana. Eles levaram a narrativa de que a Rússia é invencível para milhões. A propaganda oficial do Kremlin não conseguia igualar sua eficácia porque os blogueiros haviam construído credibilidade ao dizer "Estou escrevendo da linha de frente". E agora essa credibilidade está se voltando contra o Kremlin. Mas a confissão verdadeiramente devastadora veio de outro blogueiro. E essa confissão não apenas questionou Zaporizhzhia, mas questionou toda a guerra. Mesmo que declaremos mobilização total, não podemos quebrar a resistência da Ucrânia porque eles estão lutando com tecnologia que não conseguimos igualar. Ele não está dizendo, se enviarmos mais soldados, resolveremos isso. Ele está dizendo abertamente, não podemos fechar a lacuna tecnológica. Esta é uma confissão de que o problema da Rússia não é numérico, mas estrutural. E enquanto tudo isso acontecia, o chefe do Estado-Maior-General Gerasimov apareceu, declarando vitórias militares que não existem. A reação dos blogueiros que conhecem a realidade na linha de frente, eles riram. Abertamente, publicamente, na frente de milhões de seguidores, eles riram. O fosso entre a realidade e a propaganda cresceu tanto que as próprias vozes do Kremlin foram forçadas a escolher de que lado do abismo estão, e escolheram a linha de frente, não o Kremlin. Então, o que está realmente acontecendo na linha de frente? O setor ocidental de Zaporizhzhia, a linha Orikhiv, Primorsk, Stepnohirsk, Novoyakovlivka, é atualmente uma das áreas onde a Ucrânia está conduzindo sua contraofensiva mais ativa. E o que está acontecendo aqui não é um confronto direto clássico. A Ucrânia está aplicando uma estratégia completamente diferente, e essa estratégia está deixando toda a doutrina de guerra da Rússia impotente. Não está atacando com grandes formações blindadas. Em vez disso, está sondando pontos fracos na linha russa com drones FPV e pequenos grupos de infantaria. Pressiona um setor, a Rússia desloca forças para lá, então ataca outro setor. Cada intervenção enfraquece um pouco mais a linha russa. Cada deslocamento de forças cria uma nova brecha, e a Ucrânia explora sistematicamente essas brechas. Pense nisso. A Rússia tomou essa linha ao longo de anos com pesadas perdas, sacrificando milhares de soldados, tanque por tanque, trincheira por trincheira. Sangue foi derramado por cada metro de terreno.
Agora, a Ucrânia está retomando a mesma linha sem usar grandes forças, com drones e pequenos grupos táticos. Os ganhos da Rússia que levaram meses estão derretendo em dias, e a Rússia não pode responder porque cada tentativa de resposta resulta em novas perdas de drones. Os resultados dessa estratégia são concretos e confirmados por fontes independentes. De acordo com os mapas do ISW e Deep State, aproximadamente 480 km² foram recapturados no sul entre março e abril de 2026. 12 assentamentos ficaram sob controle ucraniano, 8 em Dnipropetrovsk, 4 no Oblast de Zaporizhia. Esta é uma das mais rápidas avanços ucranianos registrados desde 2023. Os detalhes. Em Stepnohirsk, as forças ucranianas estão realizando operações de limpeza. Mais de 20 veículos blindados russos, tanques, veículos de combate de infantaria e equipamentos de guerra eletrônica foram destruídos. Perto de Primorsk, as forças ucranianas avançaram e repeliram tentativas de infiltração russa. Ao redor de Novoia Kovlivka, as linhas russas estão se afinando, nas próprias palavras de Rybar. As forças russas estão lançando ataques limitados em direção a Huliapol em resposta, mas principalmente com pequenos grupos de infantaria e tentativas de infiltração. Eles não conseguem alcançar progresso significativo, e cada tentativa fracassada significa mais perdas, mais desperdício de munição e mais colapso de moral. E aqui, a dimensão estratégica emerge. O oeste de Zaporizhia não é apenas terreno. Esta área protege corredores logísticos, profundidade de artilharia e, mais criticamente, rotas de acesso à Crimeia. Mesmo perder alguns quilômetros aqui, começa uma onda em toda a estrutura de defesa do sul, e essa onda é sentida até a Crimeia. Rybar disse isso com suas próprias palavras. Mesmo que percamos apenas alguns quilômetros, toda a linha começa a se sentir desequilibrada. Então, o que está por trás dessa flutuação? O colapso em Zaporizhia não tem uma única causa. Há 3 crises que se alimentam mutuamente. Primeiro, colapso logístico. A logística da frente sul da Rússia depende da Crimeia. Munição, combustível, peças de reposição, tudo isso passava pela Crimeia quando drones marítimos da Ucrânia estrangularam sistematicamente essa linha de abastecimento. A maioria da frota do Mar Negro foi destruída ou presa no porto. Dezenas de navios foram perdidos, desde o navio Almirante Moskva até embarcações de apoio. As remessas para a Crimeia tornaram-se difíceis. A ponte de Kerch está sob ameaça constante, e cada ataque interrompe o fluxo de suprimentos por horas ou até dias. E essa estrangulação logística refletiu diretamente na frente. Os projéteis de artilharia diminuíram, os veículos blindados não podiam ser substituídos mesmo quando danificados. Os reforços chegavam atrasados. A linha de frente de um exército é tão forte quanto a linha de suprimento por trás dela, e a linha de suprimento da Rússia no sul está quebrando. Os blogueiros resumem: quando a logística colapsa nos bastidores, você não pode mais segurar a frente. Em segundo lugar, a superioridade dos drones. Os operadores de drones FPV da Ucrânia estabeleceram uma clara dominância na frente sul. Como o próprio Rybar disse, a Ucrânia está avançando com pressão de drones, e não podemos responder. Pense nisso do ponto de vista de um soldado russo por um momento. Você está em uma trincheira. Drones estão constantemente circulando acima da sua cabeça. Se você se mover, será visto. Se ficar parado, será atingido. Se você se mover à noite, câmeras térmicas te encontram. O reabastecimento de munição não está chegando porque os comboios de suprimento também estão sendo atingidos por drones. E todos os dias, novos drones chegam do outro lado. Mais inteligentes, mais letais. Manter uma posição nesse ambiente se torna psicologicamente impossível. Os soldados se sentem cercados de todos os lados porque estão cercados pelo céu. E a Ucrânia não está usando essa superioridade apenas para observação. Está usando para ataque direto. Pequenos grupos de infantaria se aproximam das posições russas com apoio de drones. Drones FPV atacam bunkers, e soldados russos psicologicamente colapsados se rendem ou fogem. A confissão do blogueiro de que a superioridade dos drones está nos esmagando reflete exatamente esse quadro. Terceiro, perdas humanas. As unidades da Rússia em Zaporizhia têm mantido a mesma linha há anos, mas a rotação de pessoal não está acontecendo. Reforços não estão chegando, e as perdas não estão sendo substituídas. Só em março, mais de 35 mil soldados russos foram perdidos em toda a frente, e 96% dessas perdas foram infligidas por drones. O número de soldados que entram é menor do que o número que sai. Isso deixa as unidades exaustas, desmotivadas e cada vez mais mal equipadas. Quando essas 3 crises se combinam, o quadro é este.
A frente sul da Rússia está perdendo sua capacidade de resistir, e os blogueiros perceberam isso antes do Kremlin. Qual foi a resposta de Putin? Continuaremos a agir desta forma até eliminarmos a ameaça às nossas regiões fronteiriças. Então, Putin está dizendo que tomará mais território, enquanto seus próprios blogueiros admitem que não conseguem manter o território que já têm. A desconexão entre a retórica e a realidade não poderia ser mais clara. Mas o verdadeiro problema de Putin não são alguns quilômetros em Zaporizhia. É muito mais profundo. Primeiro, a parede da propaganda está rachando. Figuras como Rybar e Goldman são vistas como mais confiáveis do que a mídia oficial do Kremlin. Milhões de cidadãos russos obtêm suas notícias não da televisão, mas desses canais. E quando esses canais dizem "estamos perdendo", a narrativa do Kremlin de "estamos vencendo" desmorona. O apoio à guerra em pesquisas independentes caiu para menos de 70%. A desconfiança está se espalhando, especialmente entre os jovens e a classe média. Quando a propaganda racha, a verdade por baixo dela flui, e Putin não pode parar esse fluxo. Em segundo lugar, a confiança dos aliados está abalada. Pequim e Teherã seguem blogueiros como Rybar e Goldman mais do que as declarações oficiais do Kremlin, porque também verificam suas próprias fontes de inteligência com esses canais. Quando esses escritores dizem "estamos perdendo", a China vê a Rússia como um atoleiro prolongado e mantém sua ajuda militar limitada. O Irã fornece drones, mas a Ucrânia já alcançou tecnologia que supera os Shaheds do Irã. A Coreia do Norte envia soldados, mas esses soldados se tornam alvos para drones ucranianos. Os aliados ainda apoiam a Rússia, mas estão correndo menos riscos a cada dia por medo de que ela não possa vencer. E correr menos riscos significa menos armas, menos munição, menos apoio diplomático para a Rússia. Terceiro, a pressão interna está crescendo. O descontentamento nas Forças Armadas está crescendo. Os debates sobre mobilização estão deixando o público inquieto. Pressão econômica, sanções, gastos com defesa, inflação estão começando a se refletir na vida cotidiana. E as confissões dos blogueiros estão espalhando a percepção de que o Kremlin está impotente. Um paralelo histórico precisa ser traçado aqui. O que preparou o terreno para o motim de Prigozhin em 2023 foi exatamente isso. A narrativa dos blogueiros militares de que o Kremlin está escondendo a verdade, a frente está desmoronando, os generais são incompetentes. Aquela rebelião foi suprimida, mas custou a vida de Prigozhin, e a dinâmica que alimentou Prigozhin não desapareceu. Foi apenas temporariamente silenciada. Agora, a mesma dinâmica está operando novamente. Mesmas reclamações, mesmos canais, mesmo público, e esse descontentamento alcançando milhões de pessoas significa um risco de perda de controle para o regime. Pode Putin silenciar esses escritores? Sim, alguns já foram silenciados, mas há um paradoxo crítico aqui. Cada blogueiro silenciado fortalece a percepção de que o Kremlin está escondendo a verdade um pouco mais. Quarto, as opções estratégicas estão se estreitando. O que resta a Putin? Chantagem nuclear, mas ele já jogou essa carta por 4 anos, e ninguém leva isso a sério mais. Enviar mais soldados, mas seus próprios blogueiros dizem. Mais soldados não resolvem o problema. Isso é uma lacuna tecnológica. Trazer Belarus, mas o exército de 45 mil homens de Lukashenko se derreteria contra os drones da Ucrânia. Arma de energia, mas a Europa reduziu sua dependência. Solicitar apoio total da China, mas Pequim não arriscará sanções. Cada porta está ficando um pouco mais estreita, e cada porta que se estreita deixa Putin um pouco mais desesperado. E todas essas pressões internas, desconfiança dos aliados e fissuras na propaganda convergem em um único ponto, a frente, porque o futuro político de Putin está sendo determinado nas trincheiras de Zaporizhia. O que acontecer lá, acontecerá no Kremlin também. Então, para onde vai essa turbulência em Zaporizhia? Uma coisa precisa ser dita claramente. Ainda não há um colapso geral. A Rússia ainda mantém capacidade de ataque em Donetsk, ainda produz drones, ainda envia soldados, mas a tendência é unidirecional, e essa direção é contra a Rússia. A importância estratégica das fissuras que se acumulam em Zaporizhia é enorme. Esta área determina a segurança do corredor logístico que leva à Crimeia. Se a Ucrânia fizer progressos suficientes no oeste de Zaporizhia, as linhas de abastecimento que se estendem até a Crimeia ficam sob ameaça. E se as linhas de abastecimento da Crimeia forem cortadas, toda a presença militar russa na península fica em risco. E este cenário não deve ser pensado de forma isolada. A frota no Mar Negro foi destruída. A ponte de Kerch está sob ameaça constante. As linhas em Zaporizhia estão se afinando. O progresso em Donetsk parou,
E a razão para essa parada repentina em Donetsk torna-se clara quando olhamos para a ruptura maciça acontecendo bem ao lado. Quando analisamos os dados táticos no terreno, a imagem que emerge se assemelha menos a uma simples mudança de fronteira e mais a uma maravilha de engenharia complexa. A mais recente ofensiva da Ucrânia criou uma grande agitação ao longo daquela linha de frente crítica, onde as regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia se intersectam, abrangendo um comprimento de 1.100 quilômetros. A libertação de uma área de 400 km² nesta região, que tinha sido o cenário de uma guerra de trincheiras estagnada por meses, demonstra como os equilíbrios operacionais podem ser revertidos no instante. Este avanço está enraizado não na força bruta, mas na inteligência de alta precisão e adaptação tecnológica. Unidades de elite como o Batalhão Skelia penetraram as densas linhas russas com equipes compactas e altamente móveis de apenas 200 integrantes. Locais estratégicos, como Ternov, foram recapturados após 3 dias de combates intensos. De acordo com relatos do Kyiv Independent, mais de 600 soldados russos foram neutralizados apenas nesta operação local de escopo limitado. O avanço não se limitou apenas a Ternov. As forças ucranianas, aproveitando seu impulso, rapidamente limparam as aldeias de Orestopil, Oleksivka e Novohrihorivka, expandindo seu controle. Enfrentando-os, o 58º Corpo Combinado de Armas da Rússia não conseguiu manter sua posição contra essa onda de choque repentina e coordenada, e foi empurrado para trás. Unidades russas, que vinham lutando para manter esses territórios atravessando rios ao custo de meses de intenso fogo de artilharia e pesadas baixas, agora foram forçadas a recuar caoticamente de volta através desses mesmos rios. A quase completa libertação do Oblast de Dnipropetrovsk significa que a Rússia perdeu sua profundidade operacional na região. Então, como esses territórios mantidos a um custo enorme por meses mudaram de mãos em semanas? A resposta está em uma combinação de cegueira tecnológica e falta de adaptação tática. No início de fevereiro de 2026, os terminais Starlink que a Rússia vinha usando ilegalmente para tudo, desde comunicações centrais no campo de batalha até ataques de drones, de repente ficaram offline. Suas comunicações foram cortadas, sua coordenação colapsou, eles ficaram completamente cegos. A Ucrânia imediatamente aproveitou essa oportunidade ao implantar a tática das esquadras de caça, composta por 12 a 20 soldados. Drones de reconhecimento identificaram o alvo. Drones FPV realizaram o primeiro ataque, e então o pelotão de caçadores completou a operação de limpeza. Este ciclo de identificar, atacar e limpar foi concluído em minutos, neutralizando as unidades russas antes que pudessem sequer entender o que estava acontecendo. A gravidade da situação é perfeitamente resumida pelas palavras de um comandante de batalhão da 95ª Brigada de Assalto Aerotransportada. Infiltramos atrás das linhas inimigas, sob a cobertura de neve e neblina, e destruímos seus drones de reconhecimento. Eles não podiam mais ver o que estava acontecendo nas linhas de frente. Cercamos aproximadamente 60 soldados russos. No entanto, o detalhe mais impressionante foi este. As posições russas pelas quais os paraquedistas passaram não perceberam que estavam cercadas até uma semana completa depois. Esta profunda brecha no campo de batalha não foi apenas uma retirada local. Relatórios do campo e inteligência de satélite fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra indicam que a movimentação da Ucrânia está interrompendo os planos ofensivos de primavera e verão de 2026 da Rússia, que vinham sendo preparados há meses. O impulso estratégico que Moscou havia construído para uma operação de grande escala ao longo dos eixos Pokrovsk, Lyman e Zaporizhzhia dissipou-se em grande parte devido a esta crise repentina que irrompeu no sul. Quando ocorre um colapso tão profundo em um único ponto da frente, você é forçado a sacrificar suas melhores unidades para restabilizar as linhas defensivas. O comando russo foi forçado a deslocar unidades aerotransportadas VDV e fuzileiros navais para a abertura no sul para fechar essa grande brecha. Essas unidades deveriam ser a força de ataque da planejada ofensiva de primavera nas direções de Pokrovsk e Lyman. Agora estão atuando como bombeiros no sul. E o efeito dominó, cada unidade deslocada para reforçar a defesa no sul, enfraquece os planos de ataque em Donetsk. Mover unidades em um setor deixa posições em outro setor desprotegidas. O problema não terminou com o esgotamento das reservas russas. O exército ucraniano transformou esta área recém-capturada de 400 km² em uma armadilha massiva para a Rússia. Evitando erros do passado, Kiev lançou um grande esforço de engenharia nessas regiões, construindo fortificações de concreto em camadas. As linhas de frente das posições recém-estabelecidas foram transformadas em zonas de morte impecáveis, integradas com baterias de artilharia e drones FPV.
As passagens estreitas e leitos de rios no terreno foram projetados para atrair um potencial contra-ataque russo para o que equivale a uma máquina de morte. Estamos vendo os resultados do conceito de guerra de drones da Ucrânia em torno de Mirhorod. Em fevereiro, 40 antenas de comunicação russas foram destruídas. Na primeira semana de março, mais 22 foram eliminadas. A rede de drones da Rússia foi sistematicamente desmantelada. O mesmo conceito está agora sendo aplicado na área de 400 km² que foi recapturada. Após retomar o território, a Ucrânia está transformando-o em uma fortaleza inexpugnável. A quase completa expulsão da Rússia de Dniprovsk também criou uma ruptura fatal na cadeia de suprimentos. À medida que as linhas de logística foram empurradas para o sul, o corredor de abastecimento crítico entre a Crimeia e Mariupol ficou totalmente ao alcance dos mísseis HIMARS e ATAK-MS. Comboios transportando combustível e munição agora são alvos fáceis. Tropas russas empurradas através dos rios estão sendo atacadas 24 horas por dia por drones ucranianos, enquanto tentam garantir suprimentos por meio de pontes de pontão improvisadas. O estrangulamento da logística torna as rotações de tropas e a evacuação dos feridos impossíveis, desencadeando uma reação em cadeia de insubordinação nas linhas de frente. Então, quando você acha que essa ruptura acontecerá? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.